Estamos de volta com o programa TV Câmara Entrevista, nesse último bloco, continuando o assunto diabetes, a importância, os cuidados que você deve ter para manter uma qualidade de vida, conversando com a Maristela Prílipes, que é presidente da associação, e com o jornalista Daniel Mendes. A Maristela estava conversando com a gente sobre esse cantinho da associação que você tem lá na sua casa, que é quase um museu, né? Isso. Da diabetes, porque vem desde 74 que você tem essa doença. E como é esse cantinho? Explica um pouquinho pra gente. Então, médicos, clínicos gerais que tiverem dúvida, a gente tem uma biblioteca para assessorar o médico e tem todos os glicosímetros, seringas, injeções, a gente tem tudo lá para estar explicando para o portador de diabetes. Porque às vezes chega lá e fala assim, o meu glicosímetro é esse. E para poder mostrar qual que é o glicosímetro. Porque assim, os aparelhos também, cada um usa uma fita reagente. E você não pode usar em qualquer aparelho. Então, tem que saber qual que é certinho para poder usar. Hoje você tem essa bomba de fusão de insulina, que é uma das coisas mais modernas, mas antigamente não era assim que se aplicava a insulina. Conta um pouquinho pra gente como era nesse início. Em 74, não existia a seringa descartável. Era uma seringa de vidro e uma agulhona de ferro. Quando ela ficava rombuda, porque era muito caro, você tinha que lixar ela na lixa de unha para tirar o rombo que ficava na agulha. Era uma agulha muito grande? Não é muito, mais ou menos, mas de ver você ficava... Assusta, né? Assusta. Sangue, Daniel, mas se tiver uma agulha dessa... Só de falar já dá... Agora, a importância que tem, por exemplo, tanto você falou da questão dos médicos, aí, orientação para os médicos e até para quem é hoje se descobre diabéticos, qual a importância que tem de conhecer esse processo, né, antigo para o processo outro? Existe essa diferença na questão do tratamento em si? Existe. Eu falo hoje, quem fica diabético, a pessoa está no paraíso. As modernidades que tem, que nem essas canetas, foi a melhor coisa que existiu. Porque antes você tinha que carregar a seringa e tinha que carregar a geladeirinha com pote com gelo, tudo, para poder fazer as aplicações. Agora, hoje não. Você tem a caneta, você carrega na sua bolsa, coloca a dosagem e faz a aplicação de insulina. Bem mais fácil, né, Daniel? Muito mais fácil. Eu acho que é menos doloroso também, né? Claro. Bem menos. A gente estava conversando nos blocos anteriores sobre essa questão de come doce, não come doce, como pão e tal. Qual a quantidade que o diabético deve consumir de carboidrato por dia? Existe Então, isso daí, quem vai ver vai ser a médica dele e o nutricionista, que aí ele vai fazer o quanto que essa pessoa precisa de carboidrato para se manter. Que nem vamos supor, eu sou magra e, né... Daniel é gordinho. Nós dois. Então, vamos supor, ele vai precisar de mais carboidrato do que eu. Então, precisa do médico e o nutricionista para estar fazendo o nosso cardápio. Você come pão de manhã? Você come muito? Não? Eu como pão integral. O integral ele demora um pouco mais para se transformar em açúcar. O pão normal, ele se transforma em açúcar mais rápido do que o pão integral. Então, eu utilizo só o pão integral. Com relação ao uso, por exemplo, da própria açúcar, né? Você faz uso também do açúcar mascavo? Não, o diabético não pode usar o açúcar mascavo. Eu uso somente o adoçante. Só o adoçante? Só o adoçante. O Daniel já usa açúcar mascavo, né? Usa açúcar mascavo. Eu só sou adoçante. Então você está melhor que eu, né? Estou melhor. Você ainda vai chegar lá. Vou chegar. Agora tem outras dúvidas, né, Daniel? Por exemplo, com relação... Você falou da questão da normalidade de um portador de diabetes. Tem muita gente que gosta de fazer uso de bebida alcoólica, moderados, outros mais não muito. Qual é a relação, por exemplo, com relação ao diabético e a bebida alcoólica? É possível? Pode ou não? Então, se for moderado, mas não é recomendado a bebida alcoólica para nós, portadores. Não, você pode... Então, se você consumir moderadamente, que nem vamos supor, se eu quiser beber cerveja, é uma latinha. Mais que isso, já é exagero pra gente. Uma recomendada, então, é não tomar nada. Toma suco, é melhor, né? Água. O melhor de tudo. Água faz bem, né? Cigarro. Também não é recomendado, acho que para ninguém, né? O cigarro não traz benefício nenhum ao portador de diabetes e mesmo para quem não tem o diabetes. E quais são os alimentos que mais prejudicam a qualidade de vida do diabético? Então,
Que nem fruta, eles recomendam 3 frutas por dia. Você pode comer de todas. Você também não vai pegar uma melancia e comer ela inteirinha. Porque aí o que acontece? Tem o açúcar da fruta, que é a frutose, que altera o nosso controle. Então, tudo tem que ter moderação, né? Então, a pessoa pode comer de tudo. Nada é proibido ao portador. Sendo moderado, pode comer de tudo. Isso é importante salientar, né, Daniel? Completamente. E agora, um dado, Ivan, que me assustou mais ainda do que aquele inicial que você deu aqui, é que no Brasil são mais de 54 mil pessoas morreram em 2010. Morreram por conta disso aí. E em Jacareí são mais de 4 mil portadores detectados até hoje e cadastrados, digamos assim. Agora, um dado da OMS diz que no mundo são 347 milhões de pessoas. E fora os que a gente não sabe e os que estão aparecendo por aí. E a cada 5 segundos aparece em qualquer lugar do mundo um portador de diabetes. Isso é preocupante, né, Daniel? Completamente, ainda mais quando você, no seu início, falou que é uma doença sintomática, ou seja, que não causa sintoma algum. Né? Então, ela é sempre assim, nunca causa sintoma algum? Não, inclusive até, né, eu já tenho minha diabetes desde os 5 anos, já fazem 40 anos. Eu, assim, de madrugada, eu não tenho sintomas e acabo sempre tendo as hipoglicemias, que são as quedas de taxa de açúcar. Eu já cheguei a chegar na Santa Casa com 20 de glicose. Você falou de hipoglicemia e a hiperglicemia. Qual a diferença entre A as duas? hiperglicemia é a alta da taxa de açúcar. Quando está 200 e pouco, aí isso é a hiperglicemia. Hipo é a baixa da taxa de açúcar. E o seu, então, eu já confundi tudo. O seu, então, fica hipoglicemia. Isso. Hipoglicemia. Então, e os 2 casos são perigosos para o portador de diabetes. Você não pode estar nem com ela tão baixa demais e nem tão alta demais. Qual é o número estável, assim? Então, para quem não tem o diabetes, após qualquer alimentação, até 140. Para um portador de diabetes, até 160. Mas isso também o médico que vai recomendar com o paciente. Varia de caso a caso, né? Isso. Agora, você falou algo interessante dessa questão de numeração. Antes da alimentação, um número, depois da alimentação é um número. É importante, então, que se faça, por exemplo, Ivan, a maioria dos exames que eu fiz foi aquele em jejum. Eu já fiz, tenho 1 ano mais ou menos, esse após a refeição que foi pedido para fazer também. Mas qual a importância que se tem de fazer os 2 exames? É possível que eu faça o exame em jejum e não descubra nada, sendo que eu sou a partir da alimentação? Sim, porque vamos supor, após você estar até no horário do almoço, é o horário que a gente mais, né, assim, come. Então, 2 horas após, você pode detectar que você pode ser um portador de diabetes, que seu pâncreas não está produzindo a quantidade de insulina para estar baixando a sua glicose. E aí você pode estar precisando do remédio. Preocupante isso, né, Daniel? Completamente preocupante, porque a gente acha que as pessoas não levam muito a sério essa questão do cuidado da saúde e, de repente, até desconsiderando um pouquinho mais o perigo que é a diabetes, né? E até o que você falou, os portadores de diabetes, quando você vai fazer exame, eles pedem um jejum de 12 horas. Sim. O portador não pode fazer jejum de 12 horas. A gente só pode estar no jejum de 8 horas. Porque como a gente usa a insulina, você pode estar chegando no laboratório com uma hipoglicemia, de ter ficado muito tempo sem se alimentar. Pode ocorrer, por exemplo, desse exame dar negativo, eu digo assim, se eu burlar, se eu falar, vou ficar tudo de jejum, não, eu vou comer um pouquinho, por exemplo. Você vai fazer exame de sangue, você tem que ficar 12 horas de jejum, e aí você não respeita aquilo, bate uma fome de madrugada, você vai lá e salta a geladeira. Se eu fizer isso... Você vai chegar com uma taxa elevada. E que pode não ser verdade, ela pode ser menor. Pode. Então é importante seguir à risca então, essa regra, né? Tem até muitos diabéticos que fazem assim. Eu vou fazer exame, então eu não vou comer nada. Aí chega, vamos supor, dá 70, 68. Mas qual o exame que os médicos pegam a gente? Chama hemoglobina glicosilada. Ele vê os 3 últimos meses, como que estava o seu controle. Isso daí que denuncia a gente. É igual a pessoa cola na escola, né? Vem com nota baixa, nota baixa, nota baixa. Na última prova você tira 10. Ou ele estudou muito, ele colou, né? É a questão do diabetes também. Assim, né?
Agora, um assunto também que eu acho que, não sei se ocorre, você me diz, existe por parte das empresas no mercado de trabalho preconceito com relação ao diabético? Infelizmente, tem muito preconceito. Por isso que tem alguns diabéticos que até eles acabam se escondendo pelo preconceito. Uma empresa não quer pegar um portador de diabetes porque você tem que parar para estar se alimentando, mas todo mundo tem que estar de 3 em 3 horas comendo alguma coisa. E, infelizmente, tem muito preconceito hoje em dia com o portador de diabetes. Você chegou a conhecer algum caso de pessoas que perderam o emprego por conta de descobrir que é diabético? Infelizmente. E é uma coisa que eu acho que não deveria ser dessa maneira, porque é uma coisa simples, né? Você com a bombinha, só aperta os botãozinhos ali, injeta a glicose e acabou. Aqui não vai afetar nada, né? O seu rendimento no trabalho, pelo contrário. Infelizmente, é uma tamanha ignorância por parte de algumas empresas que façam esse tipo de coisa, que tem esse tipo de comportamento, né? Infelizmente. Porque, fora isso, não afeta em nada o desenvolvimento da questão do trabalho, seja ele qual trabalho for. Seja qual for, a não ser assim, vamos supor, se a empresa não me deixar fazer uma alimentação, infelizmente, eu vou ter uma hipoglicemia. Mas se eu puder parar uns 5 minutinhos lá, comer alguma coisa, uma vida normal. E não existe nenhuma lei, por exemplo, que possa proteger vocês, tanto municipal, estadual, nacional, que possa proteger, de certa forma, já que tem um número tão elevado no país hoje com relação aos diabéticos? Isso é um preconceito, né? Quem sofrer por isso, eu sei que a gente pode mover uma ação contra esse estabelecimento por preconceito. Ou seja, existe, então, vocês são amparados por lei com relação a isso? Por lei. Bom, nós estamos terminando o programa de hoje sobre esse assunto de diabetes. Espero que você tenha esclarecido todas as suas dúvidas e fique com um pouquinho de curiosidade para saber se tem ou não diabetes e vá procurar uma unidade de saúde, vá procurar a associação para tirar essa dúvida, como eu vou daqui a pouco, tá bom? Queria agradecer a Maristela, queria agradecer o Daniel e queria deixar a palavra aberta aqui então ao Daniel para fazer as suas considerações finais e também a Maristela. Fica à vontade, Daniel. Obrigado, Ivan. Eu agradeço a participação aqui, agradeço também a Maristela pelos esclarecimentos e ficou o alerta para mim e eu espero que fique o alerta também para todo mundo que assiste a TV Câmara e deixo também um apelo para que todos nós, como cidadãos, possamos ajudar as pessoas se juntar a você, né, nessa campanha que tem aí descoberto e ajudado tanta gente na cidade, né? E parabéns pelo trabalho. Muito obrigada. E eu gostaria também assim que todo portador ou mesmo quem não tem o diabetes, que quiser estar junto com a associação, porque ou você tem um amigo, você tem um familiar, você tem alguém que tem o diabetes, esteja junto com a gente e venha ajudar a nossa associação a poder crescer muito mais. Só para reforçar, qual é o telefone, qual é o e-mail mesmo? O nosso telefone é 3023-7625 e o nosso e-mail é ajdiabéticos2006@hotmail.com. Bom, tá certo. Obrigado, Daniel. Obrigado, Maristela. O programa de hoje vai terminando por aqui. Queria agradecer a sua participação. Um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.